A questão 4 fala assim: a figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Tá bom? Então, percebam aí que nessa questão ele está te dando uma imagem. E nessa imagem, toda vez que cair uma imagem numa prova de física, ela não vai cair isolada. Ela não vai servir para enfeitar a questão. Provavelmente vai ter alguma informação que você vai ter que tirar de lá e que ela vai servir para você resolver o problema e marcar a alternativa correta. Então percebe que aqui nessa bateria tem algumas informações. Primeiro, ele diz que é bateria de lítio, ele te dá aqui um modelo que não te interessa, te dá aqui a voltagem que ela fornece, te dá aqui a potência e olha outra informação aqui que ele está te dando que é muito interessante. O que é isso que a gente acabou de aprender agora? O que é isso aqui da bateria? A carga dela, tá? É a quantidade máxima que ela consegue armazenar aqui dentro. Tá? Ela vai armazenar toda essa quantidade aqui dentro e ela vai fornecer para o circuito nessa taxa aqui. Ou ela vai fornecer ou ela vai receber, porque a bateria, vocês sabem que ela é tanto uma fonte de energia como uma receptora de energia. Quando ela está carregando, ela recebe. Quando ela está fornecendo, ela é uma bateria. Mas quando ela está recebendo, ela é uma receptora de energia. Tá bom? Então, olha aí, 4.400 mAh, 4.400 mAh é a carga da bateria aí, certo? Vamos ver qual é a pergunta que ele vai fazer para a gente. Ele diz assim, quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente é quantos minutos, né? Ele quer saber quantos minutos. Quando a bateria está carregada completamente, ela possui aquela quantidade de carga lá que eu mostrei para vocês, 4.400 mAh. Só que ele quer saber quantos minutos essa bateria dura, transferindo numa taxa de 2 amperes, né? Ou seja, de 2 coulombs a cada segundo. Essa é a ideia aí da questão. Então, eu vou fazer o seguinte, como ele quer saber a resposta em minuto, vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa unidade aqui da carga e transformar isso aqui de tal forma que apareça um minuto nela. Vou escrever assim, ó. Como a gente já aprendeu a fazer a transformação lá na primeira questão, vou escrever logo assim, ó. 44, aqui 10 ao quadrado, porque 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 44 vai voltar a ter esse número que eu tenho aqui, certo? Isso aqui é o milli, que é o 10 a menos 3. Deixa o ampere aqui. E a hora eu vou transformar assim, ó. Vou colocar 60 minutos. Tá legal? Essas unidades aqui eu vou separar elas para não ficar sendo carregada junto com os números aqui. Eu vou colocar elas aqui para a esquerda. Vai ficar assim, ó. 44. O seguinte, pessoal, vou fazer. Eu esqueci de fazer aqui, mas eu posso escrever 60 de uma outra maneira. Posso escrever como 6 multiplicado por 10 aqui. Posso escrever assim, ó. 60 minutos. Certinho? 60 minutos aqui. Então, vai ficar 44, 10 ao quadrado, 10 a menos 3, multiplicado por 6, multiplicado por 10. Esse ampere e o minuto eu vou colocar aqui do lado. Bom? Ampere minuto. Olha como é que ficou. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar o 44 do lado do 6, e as potências de 10 eu vou colocar elas separadas ali. Ampere minuto. Certinho? Ó, 44 multiplicado por 6 é 204. Aqui, 10 ao quadrado com 10 a menos 3 com 10 aqui, vai dar 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, vocês sabem que vai dar 1. Então, traduzindo a nossa resposta aqui para a carga, vai ser 264 ampere minuto. Tá? Isso aqui é a quantidade de carga que a bateria consegue armazenar. Só que agora o meu interesse é saber o seguinte, quantos minutos ela consegue. Se a corrente elétrica que ela fornece e ela recebe é de 2 amperes
e a carga que ela consegue é de 264 minutos, ampere minuto, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar justamente a equação aqui, eu vou arrumar ela de tal forma que eu calcule o tempo. Eu vou jogar o tempo para cá e a corrente lá para baixo. Eu vou fazer essa substituição. Corrente aqui embaixo, ó. Aí vai ficar a carga em cima, 264 ampere minuto, dividido pela corrente elétrica que é de 2 amperes. Tá? Essa unidade corta com essa. O 2 divide lá em cima, 2 por 2 dá 1. Aqui dá 3 e aqui dá 2. Dá 1, 3, 2. 1, 3, 2 minutos, né? Tá aí a resposta. Essa bateria ela consegue aguentar 132 minutos. Bem, como eu havia prometido, eu vou falar do sentido da corrente elétrica. Como eu expliquei para vocês, a corrente elétrica ela vai ter dois sentidos, né? A primeira coisa que a gente vai fazer para tentar para entender e tentar ver o que está acontecendo lá dentro do fio é pegar o fio e uma bateria. Vou fazer de novo, vou ligar o polo negativo da bateria no fio e um polo positivo da bateria no outro fio. A gente aprendeu que o polo positivo da bateria, que é o polo de maior potencial, vai forçar as cargas, né? Vai fazer as cargas realizarem trabalho, vai fazer elas, vai dar energia para elas. Depois elas voltam aqui para o polo negativo. Ou você pode pensar o seguinte, ó, tem um campo elétrico que está saindo do fio positivo aqui dentro do fio e ele se estabelece ao longo de todo o fio. Como a carga elétrica negativa, ela sempre a força vai aparecer no sentido contrário, o campo elétrico está para a direita, ela vai se movimentar, está para a esquerda, o campo elétrico está para a esquerda aqui, então ela vai se movimentar para a direita, certo? Quase que eu travo aqui, galera. Estou igual o computador travando. Então, bora ver aqui dentro do fio como é que isso aí aconteceria. Todas elas se movendo para a direita, como eu falei para vocês. O campo elétrico aqui para a esquerda e a carga se movendo para a direita. Isso aqui é o que a gente chama de sentido real da corrente. Por quê? Porque é o sentido do movimento das partículas que estão dentro do fio lá. Tá? Mas nem sempre foi assim. Historicamente, os físicos eles acreditavam que o movimento da carga dentro do fio ele seria dado pela carga positiva e não pela carga negativa. Então, eles acreditavam que estaria se movendo dentro do fio portadores de carga positiva, que é o que a gente chama de sentido convencional atualmente. Então, existem esses dois sentidos aí. O real, que é esse que vocês estão vendo aqui, é do polo negativo para o polo positivo, do polo de menor potencial para o polo de maior potencial. Tá? Esse é o que a gente chama de sentido real, do menor, que é do menos, para o maior, que é o positivo. Então, sentido real. Bora lá para o convencional, que é o sentido histórico. Nesse sentido histórico, se você ligasse a bateria aí, no fio, você teria um movimento de cargas saindo do polo de maior potencial, do polo positivo da bateria, para o polo negativo. É isso que a gente chama de corrente convencional, nesse sentido aí. Então, a partir de hoje, quando você estudar eletricidade, você sempre vai levar em consideração o sentido da corrente convencional, ou seja, o sentido imaginário da corrente. Tá bom? Então, todas as questões que você for resolver de física, que forem cair na prova, que vocês forem realizar, vocês sempre vão considerar esse sentido a partir de hoje, tá? O sentido do maior potencial para o menor, que é o sentido histórico, tá bom? Agora, para a gente prosseguir mais um pouquinho, eu vou falar de dois tipos de corrente que existe. Existe a corrente elétrica de circuitos pequenos e de circuitos grandes, né? A bateria, como eu falei para vocês, ela tem o polo positivo e o polo negativo, que vai fazer com que as cargas sejam forçadas através desse polo, né? Acionam o circuito e depois voltam. Aí ganha energia de novo dentro da bateria, sai pelo polo positivo, vai, aciona o circuito lá que tem que acionar, depois volta de novo com menos energia, se energiza aqui, vai ficar sempre saindo nesse mesmo sentido. Ó. Ela volta, vai e volta, vai e volta, vai, aciona o circuito e volta para o mesmo polo, sai de um polo, volta pelo outro, sai de um polo, volta pelo outro. Esse tipo de corrente a gente vai chamar de corrente contínua. Por quê? Porque ela vai apenas num único sentido. Ela sai do polo positivo e volta para o polo negativo. Tá?
Então, a definição de corrente elétrica contínua é quando o seu sentido no circuito é único, ou seja, o movimento dos portadores de carga, que compõem a corrente, sempre acontece da mesma forma. Em oposição à corrente contínua, nós temos a corrente alternada, que é aquela corrente que ocorre nas tomadas, nas hidrelétricas, nos sistemas de alta tensão. Então, por exemplo, se você prestar atenção na tomada da tua casa, ela tem 3 pinos. O pino do meio, como eu falei para você, já é o fio terra, que é que se o objeto, se o teu dispositivo estiver muito carregado, ele descarrega por esse pino aqui do meio, então você não queima o aparelho. E nas duas extremidades você tem o polo positivo e o polo negativo. Só que acontece o seguinte, uma hora o polo negativo vira positivo e o positivo vira negativo, então eles ficam trocando, eles ficam alternando, tá? Aí, quantas vezes no tempo? Eles alteram 60 vezes no segundo, ou seja, 60 Hz. Então é tão rápido que você não consegue perceber essa troca. Ela troca quase que instantaneamente, você não consegue perceber. O polo negativo e o polo positivo ficam se trocando aqui, se alternando. Então, a definição de corrente alternada é o quê? Quando o sentido do movimento dos portadores de carga é variável e a corrente elétrica é denominada corrente elétrica alternada. Tá? Então, corrente contínua ela vai no único sentido e alternada ela vai e volta, vai e volta. A gente está quase caminhando aqui para a parte final da aula. Só vou falar aqui da parte do gráfico e vai ficar faltando falar dos efeitos fisiológicos, né? Bem, pessoal, podem aparecer para vocês gráficos de corrente. E esses gráficos eles vão relacionar na vertical a corrente com o tempo, certo? Se a corrente elétrica for uma corrente elétrica constante, o gráfico é uma reta na horizontal aqui, porque conforme o tempo passa, a corrente não vai mudar. E geralmente a corrente de uma pilha, de uma bateria. Mas a corrente elétrica ela também pode ser variável. O que é uma corrente elétrica variável? É quando a corrente elétrica, ao longo do tempo, ela vai mudando. Então ela vai crescendo, crescendo, crescendo. O tempo está passando e a corrente elétrica está crescendo aqui. Ó. Sacou? Nesse primeiro caso, com esse gráfico aqui, você poderia calcular a quantidade de carga, utilizando os valores que... Só olhando para o gráfico, você pega aqui o valor da corrente, o valor do tempo, usa aquela equação lá que a gente viu no começo da aula e calcula a carga. Só que aquela equação ela não serve para você resolver problemas de corrente variável. Quando a corrente é variável, é muito difícil de você resolver a questão. Então, geralmente, ele te dá um gráfico. E se esse gráfico cair para ti, o que tu vai fazer? Tu vai pintar uma figura aqui embaixo, tá? Tu vai pintar uma figura aqui embaixo e vai calcular a área da figura que vai aparecer aqui embaixo. Se aparecer um triângulo, você calcula a área do triângulo. Se aparecer um quadrado, você calcula a área do quadrado. A figura que apareceu aqui pra gente é o que, pessoal? Começa com tra e termina com pésio. Como é que é o nome dessa figura aqui? Justamente essa que vocês falaram aí para mim. O trapézio. Se você calcular a área dessa figura, o valor da área dessa figura vai te dar o valor da carga. Ó, ele está te dando um gráfico aqui. Sempre que tiver um gráfico de física aqui para ti, o que tu vai fazer? Ó? Olha aqui na vertical qual é a grandeza e olha aqui embaixo qual é a grandeza. Corrente e tempo. Aí você já lembra da teoria logo. Ó. Qual é a teoria? Você calcular a área da figura lá vai te dar o valor da carga. Provavelmente é isso que ele vai te perguntar. Quer ver? Ó? A intensidade da corrente elétrica que passa por um condutor metálico varia com o tempo de acordo com o diagrama a seguir. Está aqui. Ó. Determine, letra A, o módulo, olha como ele está te perguntando aqui, tá vendo? O módulo da carga elétrica total em 8 segundos. Então, até aqui nessa ponta. Você vê que a corrente aumenta, depois ela fica constante, depois ela diminui de novo. Para você resolver essa questão, você só vai, ó, pegar aqui a caneta, você vai ver a figura que vai aparecer aqui, ó. Que figura é essa? Tem aluno que poderia fazer assim, ó. Ele calcula a área do triângulo, depois ele calcula a área desse retângulo, depois calcula a área do outro triângulo, soma tudo e acha a área. Só que em vez de você ter todo esse trabalho, você pode calcular a área do trapézio aqui, porque isso aqui também é um trapézio, né? Olha, a área do trapézio, ela é a base maior, mais a base menor, multiplicada pela altura dividido por 2. Lembra disso aí? Cálculo da área.
Por que a gente está calculando a área do trapézio? Porque a teoria diz que ela é numericamente igual à quantidade de carga. Então, eu vou calcular essa área. Quando eu achar o número aqui, eu vou dizer que esse número é a carga. Então, bora lá. Quanto é que mede a base maior? A base maior desse trapézio é essa parte de baixo aqui, ó, 8. Então, a área do meu trapézio aqui vai ser 8, mais a base menor. Quanto é que mede a base menor? É esse tamanho bem aqui em cima, ó. Quanto é que mede daqui até aqui? Você olha aqui embaixo, ó, vai de 2 até 6. Então, vale 4 aqui. Aqui é 8. Aqui é 4. A base menor é 4. Multiplica isso aqui pela altura. Quanto é que é a altura aqui? É 10. Né? E divide por 2. Então, a área do nosso trapézio vai ser assim. Bora fazer aqui rapidinho. Ó. 8 mais 4 dá 12. 12 mais 12 vezes 10, 120. 120 dividido por 2 vai dar 60. Só que 60 não tem significado aqui físico. O que significa para nós aqui é que a área do trapézio é numericamente igual à quantidade de carga. E se é igual, é 60 coulombs. Tá bom? Então, o módulo da carga aqui, posso dizer que a carga é de 60 coulombs. Tá? Na letra B, ele pede para a gente calcular a intensidade da corrente. E a gente já aprendeu, não vou nem fazer essa aqui, eu só vou deixar a fórmula. Você vai calcular. Você vai pegar a quantidade de carga que é 60, que a gente acabou de achar aqui, e o tempo aqui embaixo, que é de 8 segundos. É só você dividir 60 por 8 aqui, você vai achar o valor da corrente. Isso aí eu vou deixar para vocês, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que mais. E para finalizar, eu vou falar aqui dos efeitos da corrente. Quais são os efeitos que a corrente elétrica ela tem no nosso dia a dia? O primeiro efeito é o efeito magnético. Aqui nós temos um fio desenergizado, aí você tem uma chave, você aciona a chave, aqui embaixo uma bússola, você vai perceber que a agulha da bússola está no sentido. Ao momento que você acionou a chave, ela vai fazer a bússola defletir. Por quê? Porque a corrente elétrica também cria campo magnético, ela funciona como ímã. E a partir daí você tem a aplicação dos eletroímãs aí, que funcionam baseados em corrente elétrica. Você tem o efeito químico, né, que no caso é dentro da bateria. A bateria você consegue ter o efeito químico, você consegue fazer corrente elétrica acontecer por dentro de uma bateria, através do fluxo de elétrons. Você consegue movimentar aí os elétrons. E você tem o efeito luminoso, né? Você pegar uma lâmpada, você percebe que ali dentro daquele filamento por onde está passando a corrente elétrica, você percebe uma luz. Então, essa luz que irradia para o lado da fora, pro lado de fora é justamente o efeito luminoso da corrente. O outro efeito também você tem é o calor, né, produzido pela corrente elétrica, que também a gente chama de efeito Joule. O efeito Joule justamente ele é produzido aí pela passagem da corrente. Quando essa corrente aí encontra obstáculos, ela começa a realizar trabalho produzindo energia. E esse efeito é muito bem aplicado nos chuveiros elétricos, no ferro de passar roupa, chapinha, sanduicheira e tudo mais, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. E tem o efeito fisiológico, que basta você, lembra lá, colocar o dedito na tomadita, toma um choquito, tem até uma piada sobre isso. Você vai perceber o efeito fisiológico, que é aquele efeito que é produzido no seu organismo, né? Aquela sensação de formigamento e tudo mais. Legal? Então, basicamente é isso. Nós temos aqui vários fios interligados aqui passando corrente elétrica, e nós temos um ponto, uma solda unindo esses pontos. Você tem a corrente 1, você tem a corrente 2 que vão entrar nesse ponto. Quando elas entram, elas se somam. Então, I1 se soma com I2. Tá? Quando elas chegam nesse ponto aqui, elas se separam de novo. Ela vira I3 e vira I4. Tá? Então, essa quantidade total que está entrando, ela tem que sair pelo I3 mais o I4. Então, isso aqui é o que a gente chama de conservação da corrente elétrica aí. Então, aqui tem um resumo do que é a corrente. Eu, inclusive, sugiro, se você quiser, você tirei do Brasil Escola, isso aqui você pode até imprimir isso aqui, ou passar para o seu caderno, em
forma de resumo para você sempre estar lembrando desse assunto, porque ele é um assunto que cai bastante, então anote aí. A fórmula está aqui, na verdade são duas, né, que tem. Sentido real e convencional, que eu falei, aqui o circuito simples, aqui para você lembrar aqui o cálculo da área da figura, a corrente é alternada e contínua, deixa eu ver o que mais. E o princípio da conservação da carga, aqui, ó, você tem uma quantidade de carga entrando de um lado, quando ela encontra o ponto, ela se divide, ó, certo? Ó. Então, por exemplo, se estivesse entrando 6 amperes aqui, aí vamos supor, passou aqui nesse ponto, 2 para cima, 2 para o meio, 2 para cá. Os 6 que entrou são os 6 que estão aqui. Né? Basta você somar 2 mais 2 mais 2, que vai dar o que está entrando. Tá legal? É isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa aula de hoje.